Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentados à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando eu leio esse texto, vem uma imagem na minha mente, que envolve ensino também, educação, um mestre, uma pessoa que ensina e apresenta um conteúdo, que educa, forma uma outra pessoa, que é o papel do professor. Mas eu queria usar uma linguagem mais antiga, a imagem do discipulado, o mestre e o seu discípulo. E eu enxergo muito isso nesse texto. Paulo nos mostrando o caminho do discipulado cristão, a jornada que nós temos nessa vida. E, meus irmãos, o interessante é que Paulo está falando com todo mundo aqui, ninguém fica de fora. Nem da criancinha mais nova, que vem na igreja, até o ancião mais velho da igreja. Todos fazem parte dessa convocação, desse chamado para essa vida de aprendizado, de formação. O discipulado de Jesus é aquele que nos faz abandonar tudo para segui-lo. É uma proposta muito radical, essa caminhada que Jesus propõe para cada um de nós. Embora o termo discípulo se refere de forma muito especial àqueles 12 que seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, o chamado para seguir Jesus se estende a todas as pessoas. E a convocação é muito parecida com aquela que ele fez para os 12. Vamos ver? Mateus 16, 24, 25. Dessa vez eu projetei, não sei porquê. Eu estava falando que eu não ia projetar e esqueci. E facilitei aí a vida de vocês. Mas olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Uma palavra dura de Jesus, né? Uma palavra que faz a gente tomar uma postura, uma decisão, e dá uma ideia de que não tem como ficar em cima do muro. A ideia é assim, ou vai ou racha, né? Ou nós estamos seguindo Jesus, nós estamos com Ele, ou nós estamos do lado de fora. E no final, Jesus, parece que ele gosta de paradoxos, né? E ele nos apresenta um paradoxo para nós perdermos a vida por causa dele, e ao fazer isso nós vamos encontrar uma vida melhor. É isso que ele está falando para nós. E olha que interessante. Não sei se vocês já repararam isso na experiência de vocês. Mas quando a gente foca demais em busca da felicidade, parece que ela fica cada vez mais longe de nós. Vocês já repararam isso? Parece um negócio misterioso. Parece que quando o alvo principal da nossa vida é ser feliz,
parece que a gente fica mais distante da felicidade. E eu acho que é isso que Jesus está falando aqui nesse texto. Jesus está falando assim, em outras palavras: se você buscar a felicidade mais do que busca Jesus, você não vai ter nem uma coisa, nem outra. Se você procurar servir a Jesus mais do que busca a felicidade, você terá as duas coisas. Olha que curioso. Dá a ideia de que a felicidade não é um fim em si mesma. Parece que a gente desfruta da felicidade, experimenta ela e prova ela ao longo da vida. E se ela é um fim em si mesma, a gente perde ela. A gente se embanana todo. E é isso que Jesus está mostrando para nós. O caminho do discipulado é a maneira de obter maturidade na vida cristã. Jesus ama as crianças, mas Ele não quer que nós permanecemos como crianças para sempre. Tem uma fase, a fase da infância. Mas Jesus quer que todos nós venhamos a amadurecer, crescer, nos tornarmos adultos. E na vida cristã nós precisamos passar por esse processo também. O processo do crescimento, do amadurecimento. E aí eu proponho para nós olharmos para esse texto de Colossenses de uma forma bem pedagógica. Da seguinte forma: primeiro, percebendo o que Paulo está falando para nós. Que o discipulado cristão, ele tem um início, ele tem um começo. E esse início, esse começo, ele é muito bem definido. Esse início e esse começo, Paulo fala que é quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Existe um processo na nossa vida. Existe algo que Deus está fazendo espiritualmente dentro de cada um de nós, a partir de um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É inevitável. É assim que tudo começa. A nova vida começa em resposta à fé que nós damos. E essa fé, ela é logo depois certificada no batismo, né? Num testemunho público de fé. Aqueles que são mais novos, que foram batizados na igreja, é através de uma pública profissão de fé, né? Que nós certificamos isso. Agora eu entendi. Eu estou fechado com Jesus. Eu abracei a convocação dele. E eu me coloquei no caminho, na estrada que ele tem para eu seguir. Isso envolve abandonar várias coisas, deixar várias coisas para trás. Uma expressão que não aparece exatamente aqui, mas é uma expressão muito comum que Paulo usa, e a gente consegue ver aqui, é a expressão união com Cristo. O discipulado começa quando nós nos unimos com Jesus, em sua morte e em sua ressurreição. E é essa experiência pessoal que nos leva a uma nova humanidade, a viver a uma nova vida. Olha que impressionante isso no texto de Colossenses. Se sua Bíblia ainda está aberta lá, repare, no versículo 1, Paulo diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, preste atenção na expressão, com Cristo. Fala sobre a nossa união com Ele, na ressurreição. E ele vai repetir essa mesma expressão mais duas vezes. Veja de novo agora essa expressão no versículo 3. Ele diz assim, agora ele fala sobre a morte, porque vocês morreram
e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. A mesma expressão. Olha a nossa união com Jesus Cristo. E novamente, no versículo 4, ele diz isso. Ele repete isso. A expressão é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Agora ele fala assim, não só sobre morte e ressurreição, mas agora ele fala sobre manifestação. Ele fala sobre glorificação. Ele diz assim, vocês também serão manifestados com ele. Com ele aqui é Cristo. Com Cristo. Paulo está falando para nós e nos lembrando que nessa vida cristã, ou nós estamos unidos, juntos com Jesus, ou nós estamos longe dele. E agora ele está falando para aqueles que estão juntinhos com Jesus, unidos com ele, pela fé nele, que são chamados agora para uma nova vida. Uma nova vida está diante de nós. Nós podemos viver de uma forma diferente. E é exatamente nesse momento que todo cristão é matriculado na escola de Jesus de Nazaré, sem exceção. Não tem aqui como alguém ficar de fora. E eu acho que uma experiência impressionante, que nos ajuda a imaginar um pouco isso, é a experiência da alfabetização, que nós passamos por ela, não é? Às vezes é triste ver alguém que chegou na fase adulta e ela não foi alfabetizada. Ela não consegue ler. Ela não consegue ler um contrato, não consegue ler uma conta para poder pagar, não consegue ler informações, ter acesso a informações básicas. Ela precisa sempre de alguém para poder fazer isso por ela. Graças a Deus, esse número, né, de analfabetismo no nosso país tem diminuído cada vez mais. Graças a Deus por isso. E o processo da alfabetização, ele é duro, não é? Ele é duro. Mas ele é bonito ao mesmo tempo. Eu já mencionei aqui que o meu Davi está nesse processo, né? E ele tem avançado bastante esse ano. E é muito bonito você ver uma pessoa começar a se despertar e começar a perceber e juntar as letras, formando palavras. E as palavras vão se juntando e vão formando frases, sentenças. E depois, agora ele está conseguindo ler uma história, um livro. E é tão emocionante, né? Quando você está acompanhando de fora e começa a ver essa pessoa alfabetizada, né? É uma experiência dolorosa, de alguns anos, mas quando você vê ela começa a desabrochar, é tão bonito. No início do ano, meu João, que já está bem alfabetizado, ele tem 2 estantes em cima da cama dele, e ele tem coleção de bichos de pelúcia. Ele continua amando os bichos de pelúcia, mas ele tirou todos lá de cima, e agora ele colocou todos os livros que nós temos lá em casa, infanto-juvenis, ele começou a colocar todos ali e organizar. E ele começa a ler e se empolgar com aqueles livros, e aqueles livros têm agora um lugar de destaque, né? No quarto dele e na vida dele. Porque ele foi alfabetizado. E ele conheceu esse universo das histórias, da fantasia. E parece que o nosso mundo vai ampliando e ficando maior. E a gente começa a aprender a pensar, não é? A gente pensa melhor. Quanto maior o nosso vocabulário, maior é a nossa capacidade de articular as ideias, de organizar pensamentos, de compartilhar coisas com as pessoas. Quanto menor o nosso vocabulário, mais difícil é esse processo, mais truncado é. E ele está começando a descobrir isso. E é tão legal ver essa formação, né? A pessoa descobrindo essa possibilidade no mundo, na humanidade. E é isso. A nova vida em Cristo nos coloca nessa escola. E nós precisamos ser alfabetizados. Nós precisamos conhecer esse vocabulário. Nós precisamos aprender a pensar. E essa é a convocação. Esse é o chamado. Meus irmãos, a vida cristã
não parou quando a gente abraçou Cristo, mas ela se abriu agora para o novo mundo. Agora, diante de nós temos várias histórias. Nós temos algo muito bonito para poder caminhar e aprender. Nós entramos numa jornada agora cheia de mistérios e descobertas. Nós entramos agora num campo em que nós éramos extremamente ignorantes. Nós podemos entender um pouco melhor a realidade que nos cerca. Essa é a convocação. E aí, a gente pode pensar, o discipulado cristão, ele tem um propósito muito bem definido, como eu já comecei a antecipar. Se nós estamos falando seriamente sobre uma nova vida em Cristo Jesus, isso quer dizer que nós devemos agir de acordo com ela. Porque se ela é nova, se ela é boa, e se é isso que Deus deseja de nós, ela precisa começar a se manifestar na nossa vida. Ela precisa florescer, ela precisa acontecer na nossa realidade. Se ela não acontece, se ela não desabrocha, quer dizer que essa nova vida em Cristo vai ser apenas um engano, né? Ou às vezes a gente pode imaginar que tem ela, mas às vezes não tem. Então essa é a convocação. Vamos deixar essa nova vida desabrochar, se manifestar. Cristo é a nossa vida, nós estamos unidos com Ele. Se Cristo é a nossa vida, agora precisa vir junto com isso um discernimento novo, uma percepção, uma sensibilidade que nós não tínhamos antes. E agora o discernimento e essa vida estão baseados na união com Cristo, que nos capacita a viver como Deus ordena. A gente precisa aprender isso. Não tem como fugir. Isso está diante de nós. Para isso, é como se os nossos olhos precisassem ser abertos. É como se Jesus estivesse tocando e fazendo uma cura especial, como aquelas muitas que são narradas nos evangelhos. E Ele abre os nossos olhos. Quando a gente ouve Ele falando, Efatá. Os nossos olhos precisam ser abertos para a gente começar a olhar para esse mundo na perspectiva de Cristo. E não mais na perspectiva de um mundo que desconhece Deus, que rejeita Deus. Não mais numa perspectiva de acordo com uma ideologia, com uma ideia, com um partidarismo, mas como Cristo vê esse mundo, como o rei desse mundo vê o mundo. Com aquilo que Ele está fazendo com esse mundo. Quais são os interesses dEle? Isso tem a ver com a bela criação dEle e tem a ver com a redenção dEle. Portanto, meus irmãos, o propósito dessa escola, desse discipulado é aprender a pensar, a amar e a agir como Jesus ordena. E olha que legal. Vamos voltar para o texto de Colossenses. Tem duas expressões que Paulo usa. A primeira, no versículo 1, ele diz assim: busquem as coisas lá do alto. E no versículo 2 ele diz assim: pensem nas coisas lá do alto. Nessa escola, a preocupação não é uma formação apenas intelectual, cognitiva. A preocupação é uma formação mais integral do ser humano. Uma palavra que as pessoas gostam de usar, né? Uma formação mais holística. É isso que Jesus quer fazer com a gente. Jesus quer nos formar como ser humano. O pecado bagunçou esse negócio, né? Ficou bagunçado. A gente meio que não sabe o que é ser humano. A gente fica perdido. Jesus veio
para restaurar isso em nós. E o que ele está falando para nós envolve pensamento, intelecto, cognição, envolve isso, é verdade, mas é um negócio um pouco mais difícil. E olha que curioso, no versículo 2, essa palavra pensem, pensar, ela é derivada de um verbo no grego que é phronel. E esse verbo é o mesmo que aparece em Filipenses 2:5. Em Filipenses 2:5 é aquele texto maravilhoso. Está tendo uma confusão na igreja. Duas irmãs, servas de Cristo Jesus, operantes na obra de Deus, com um testemunho maravilhoso. Elas brigaram. E ninguém está conseguindo ajudar elas. Elas não conseguiram mais se reconciliar e ninguém está conseguindo lá direito. E aí Paulo faz um apelo. E o apelo que ele faz para essa reconciliação envolve um hino maravilhoso. E ele fala assim, ó: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a expressão que está na Almeida Revista Atualizada, que a gente usa muito aqui. Mas se você ler na Nova Almeida Atualizada, vai estar escrito assim: tenham os mesmos pensamentos que Cristo Jesus. Se você ler na NVI, vai estar escrito assim: tenham as mesmas atitudes de Cristo Jesus. É porque é muito difícil traduzir essa palavra phronel. Porque ela não envolve só o intelecto. Ela envolve também um pouco de emoção, de sentimento. E ela produz atitudes. Não é um conhecimento distante da experiência da vida. Não é algo meramente teórico. É uma disciplina que não daria para fazer só a parte teórica e a prática dela. Você tem que fazer as duas juntas. E é isso que Paulo está falando, e esses dois verbos até ajudam a gente a pensar dessa forma. A gente precisa compreender a vontade de Deus, o que Deus quer de nós. Mas, ao mesmo tempo, não é apenas a nossa mente que tem que estar engajada, mas o nosso coração precisa estar engajado e comprometido. As nossas emoções, os nossos desejos dentro de nós, as nossas entranhas, precisam estar comprometidas com Deus e com a vontade de Deus. Por isso que é uma escola, não é algo que acontece do dia para a noite. A gente não aprende assim, de repente. Na verdade, a mudança, num primeiro momento, ela é imperceptível. Porque se você for batizado numa noite e sair daqui da igreja, você foi batizado, ninguém lá na rua vai saber que você foi batizado. Não tem nenhuma marca nova em você. Se você não contar para ninguém na sua casa, ninguém vai saber que você foi batizado. É como se a nossa vida, o que Paulo está falando, está oculta em Deus. Ela está escondida lá em Deus. Num primeiro momento, ela não é visível. Ela já é uma realidade, mas ela não está visível. Ela precisa germinar. Ela precisa florescer. Está tudo lá o que precisa para isso. Mas agora, toda aquela realidade precisa vir para fora. Precisa brotar. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Por isso, meus irmãos, percebam que o objetivo de Paulo aqui, quando fala assim, ó, pensem nas coisas lá do alto, busquem nas coisas lá do alto, ele não está falando sobre um escapismo. Vamos fugir desse mundo. Esse mundo é terrível. Não é isso que está falando o texto. Da mesma forma que a gente viu na semana passada, que Paulo está falando para a gente não começar a obedecer uma série de regras que as pessoas impõem para a gente, ele está falando sobre outra coisa. O que nós precisamos na vida cristã é aprender a pensar, amar e agir à semelhança de Cristo. É esse o caminho. Esse é o caminho bonito da vida cristã. Esse é o propósito do discipulado, dessa escola. Esse propósito é maravilhoso. E aí nos leva, meus irmãos, a metodologia. Qual que é a metodologia desse
discipulado. Ela parece simples, né? Pensar as coisas lá do alto, onde Cristo habita. Essa é a metodologia. Ela é simples. Ela é simples. Se o objetivo é aprender a pensar, amar e agir como Cristo, então a metodologia é pensar e buscar as coisas lá do alto. Agora, olha que interessante. Pensar e buscar as coisas lá do alto não é sair da terra. Isso vai acontecer uma hora, né? Com todos nós. Mas nesse momento não é sair da terra, mas é trazer a realidade do céu para a nossa vida. Imagina, aqui nessa bagunça, nessa confusão, nesse emaranhado, confusões que você se meteu, que eu me meti. Confusões que nos meteram, às vezes não foi a gente, mas a gente apareceu naquela confusão lá. E aí agora, a convocação é, vamos trazer a realidade do céu para essa confusão. É isso. Pensar e buscar as coisas lá do alto não é viver isolado, não é viver alheio, não é viver ignorante a vida dessa terra, mas é trazer a realidade do céu para a nossa vida e para o nosso redor. Pensar nas coisas lá do alto e buscar elas não é desinteresse por aquilo que é ordinário, cotidiano, que faz parte da vida. Não é desinteresse por escovar os dentes, escolher o sapato, levantar e trabalhar, cozinhar, cuidar de criança, trocar fralda. Não é desinteresse por essas coisas. Ir para a escola, se preparar para uma prova, prestar um bom serviço. Não é interesse por isso. Não. Mas sabe o que é? É desviar os olhos daquilo que não tem valor nenhum. E que às vezes parece que os nossos olhos ficam cativos e ficam presos. E colocar os pensamentos fixamente em Jesus Cristo. É como que eu posso fazer essas coisas da maneira correta? Como que eu posso fazer essas coisas de uma forma que o nome de Deus é glorificado? Que as pessoas são abençoadas? Como que eu posso fazer essas coisas do meu dia a dia de forma bem feita? E a metodologia é simples. Buscar e pensar nas coisas lá do alto. Mas ela envolve atitudes difíceis nossas. Deixar de lado o egoísmo. Isso é difícil. A escola de Jesus faz isso. Ao buscar as coisas lá do alto, ao pensar nelas, eu sou convocado a trazer o Senhor para o centro da minha vida, da minha realidade, para a minha vida orbitar em torno dele. E não o contrário. E se tem uma coisa difícil nessa vida, e cada vez a gente vai percebendo mais, é o tal do egoísmo. Eu e a Liz estávamos conversando ontem com um casal de noivos, e a gente estava conversando sobre esse tema com eles, a Júlia e o Moab. Se a gente deixar o egoísmo de lado num casamento, parece que boa parte dos problemas, se não todos, já estão resolvidos, né? Nosso casamento vai ser muito bom. Só que de forma misteriosa nós percebemos que ao casar com aquela pessoa que a gente mais ama na face da terra, do ser humano, é nessa pessoa que se manifesta o nosso egoísmo. Quanto mal nós fazemos àquela pessoa que nós amamos, porque eu enxergo tudo nesse mundo centralizado em mim, na minha pessoa, nos meus desejos, nas minhas vontades. Tudo que eu faço é importante, o que o outro faz não é importante. Eu. O convite é, vamos deixar o eu para lá e vamos buscar as coisas do alto. Como que a gente faz isso? Tem 2 caminhos bíblicos muito famosos. O primeiro, eu acho que eu troquei os slides. Ah, não, tá certo.
O primeiro aparece muito no Antigo Testamento. Ele é assim: temam o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor revela a sua intimidade àqueles que o amam. Bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que temem a Deus. Percebam como que o temor a Deus está relacionado com uma vida boa, uma vida bem vivida. Não uma vida com medo de Deus, não é temor nesse sentido, mas eu acho que uma palavra boa para temor a Deus é deslumbramento. Quando você fica deslumbrado diante de Deus e você percebe como Ele é grande, como Ele é santo, como Ele é poderoso, como Ele é majestoso, como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso, como Ele é perdoador, justo. E a gente podia continuar, né? Esse deslumbramento diante de Deus. O temor ao Senhor nos leva a isso. A nos enxergar quem realmente nós somos. Nem mais, nem menos. Quem nós somos. Nos enxerga a colocar as coisas no seu devido lugar, não confundir a ordem das coisas. Mas no Novo Testamento, o temor do Senhor continua aparecendo. Mas uma expressão que normalmente substitui o temor do Senhor no Novo Testamento é se encher do Espírito Santo. Essa é uma expressão equivalente no Novo Testamento. A convocação é: sejamos cheios do Espírito de Deus. Vivamos essa vida consagrada a Deus. Essa vida cheia do Espírito que nos leva a abandonar, identificar, lamentar, abandonar, aborrecer o egoísmo na nossa vida. E egoísmo é um negócio assim, eu acho que é igual aquelas ervas daninhas. Quanto mais você tira, mais você enxerga, né? Você vai enxergando outras ali onde você não via mais. Parece até uma luta injusta, né? E aí a gente começa a perceber, meus irmãos, que o maior problema no nosso casamento não é o seu cônjuge, é você. O maior problema no seu relacionamento com os seus filhos não é o seu filho, é você. O maior problema na sua igreja não é outra pessoa, é você. Em qualquer lugar nós começamos a perceber, meus irmãos, que muitas vezes o maior inimigo que nós temos está dentro de nós e não fora de nós. Curioso, né? É verdade que nós temos outros inimigos, mas sem dúvida nenhuma, o maior inimigo está dentro de nós. Agora reparem, a obediência a Deus, conhecer e obedecer a Deus, vai se tornar uma resposta ao favor de Deus e não um meio de obedecê-lo. Eu queria chegar aqui com vocês. Toda essa introdução de Paulo, que ele está falando, é porque na semana que vem, Paulo vai fazer uma lista sobre coisas que a gente deve abandonar e uma lista de coisas que nós devemos abraçar. Mas a nossa tentação e a sedução nossa é buscar equaçõezinhas. A gente procura buscar atalhos. E a gente pensa assim, se eu fizer isso, Deus vai me amar. Se eu fizer aquilo, Deus vai me odiar, vai me aborrecer. Se eu fizer isso daqui, nossa, o céu está garantido para mim. E a gente vai tendo essas imagens de troca, barganha com Deus. E é exatamente o contrário que Paulo está falando. Paulo está preparando o terreno para isso, ele está falando assim, gente, a vida de obediência é uma vida boa. A gente não obedece a Deus porque a gente quer
mais do amor de Deus. A gente não obedece a Deus porque a gente quer impressionar a Deus, porque Deus vai se tornar devedor nosso. Nós obedecemos a Deus porque isso é o fruto belo de uma nova vida. E Ele quer que a gente viva melhor. E a gente quer agradar a Deus na nossa vida. Esse é o sentido dessa escola. E seria um desperdício muito grande a gente inverter a ordem das coisas. E é por isso que Paulo termina com essa segurança que nós podemos ter. E nesse trecho que nós estamos vendo, não tem uma lista de coisinhas que a gente tem que fazer, não. Está bem claro isso. E sem essa lista de coisinhas, Paulo já nos dá uma segurança. Todo aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, ele pode ter uma segurança firme, sólida, inabalável. E sabe que segurança é essa? Que aquela vida que está oculta em Deus, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. Ela vai dar os seus frutos. Pode ser a menor das sementinhas, mas ela vai se tornar um arbusto, uma árvore boa, onde os pássaros, os animais vão vir, onde os homens vão vir e desfrutar dessa árvore. É isso que Deus quer fazer da nossa vida. Essa vida oculta vai se manifestar. Mas sabe o que é legal também? Não é só a ideia de que essa vida oculta vai se manifestar. Mas que essa vida oculta, ela está muito bem guardada por Deus. Ela está tão guardada por Deus que nós podemos viver com uma segurança. Uma segurança que tira e lança fora todo medo. E ela faz a gente viver a realidade de que a nova vida em Cristo, ela é invencível. Ela não tem como ser derrotada. Isso é incrível, porque isso não traz orgulho para o nosso coração. Não fortalece o nosso egoísmo. Pelo contrário, faz a gente poder descansar naquele que verdadeiramente traz conforto para a nossa alma. O que Deus deu gratuitamente para você e para mim. Nem os seres humanos, nem os anjos podem tomar de nós. Não podem. É por isso que Paulo fala com toda a segurança: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai fazer isso? Ninguém, meus irmãos. A resposta é essa. Ninguém consegue nos separar do amor de Cristo. Quando Jesus vier e se manifestar na sua glória, nós nos manifestaremos junto com Ele, na glória dEle. É isso que Ele está fazendo em nós. Na minha vida e na sua. Vale a pena deixar todas as coisas para trás por amor a Jesus. Vale a pena. Esse caminho com Ele, essa jornada com Ele, é uma jornada bela e para toda a eternidade. Senhor, a Tua palavra admoesta os Teus servos, em guardá-la a grande recompensa. Quem de nós há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-nos da que nos são ocultas. Também da soberba guarda os Teus servos, que ela não nos domine. Então seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. Amém. Ouvindo a palavra, acompanhando sentados e contritos a canção, vamos ter esse momento que nem o salmista, de olhar para a palavra e olhar para a nossa vida. Momento de contrição.
expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra.